Bom, pessoal, boa noite. Já deu bastante tempo para a gente tentar resolver todo mundo para entrar na nossa aula. Hoje tem bastante gente em relação à semana passada, que é a aula mais em cima da hora. E que ficou definido, eu acho que vocês já estão sabendo de algumas coisas por aí. Nós vamos ter prova, essa prova será online. A gente recebeu hoje todas as informações dessa prova, que até então a gente não tinha, né? Eu fiquei sabendo dessa prova na quarta-feira, então não tinha nem como passar para vocês antes. Fiquei sabendo só quarta-feira passada e tive o resto das informações só hoje. Essa prova vai ser no próprio portal de vocês. A prova será composta de 10 questões, todas de múltipla escolha, tá? Essa prova vai ser realizada no dia da nossa aula. Então, na terça-feira que vem é feriado, então não vai poder ser, né? Porque mesmo de quarentena a gente tem que respeitar os feriados. Então, a nossa prova vai ser no dia 28 de abril, que é não terça-feira que vem, na outra terça-feira. Tem bastante tempo aí para frente. Mas como terça-feira que vem é feriado, a gente não pode dar aula nem nada. Então, essa prova, no mesmo jeito onde vocês acessam os materiais que nós postamos, vai estar a prova, tá? Essa prova, então, como eu já comentei, serão 10 questões, todas de múltipla escolha. A prova vai ficar no ar por 24 horas para vocês fazerem. Então, eu vou colocar essa prova no dia 28 de abril, às 19 horas. No portal ela vai ser liberada para vocês. Na verdade, eu devo colocar ela já essa semana, só que vocês não têm acesso à prova antes. A gente vai definir o dia que essa prova é liberada. Então, vai ser liberada às 19 horas do dia 28, que seria o dia da prova, e fica no portal até às 19 horas do dia 29. Então, ela fica 24 horas no portal. Só que vocês não vão ter 24 horas para a realização dessa prova. Uma vez que vocês abram a prova, vocês têm apenas 3 horas para fazer a nossa prova, tá? Não pode ficar aberto às 24 horas. Se vocês, por um acaso, abrir a prova e não responder nada em 3 horas, simplesmente vocês ficam com 0, tá? Então, vocês vão ter ali 3 horas para responder as provas, que é mais do que suficiente para responder 10 questões de X, né? Venhamos e convenhamos. Vocês têm de dar uma tentativa por questão de resolver, não vai ter múltiplas tentativas, igual outras disciplinas, e aí vai vir o no relatório com as notas de vocês para a gente, tá? Então, eu não tenho acesso às correções, eu vou falar qual que é a alternativa correta e tudo mais, isso sou eu que monto toda a prova, só que eu só vou vir com as notas, então não tem como vir pedir meia questão ou o que for, porque não tem como, tá? É o próprio sistema que vai fazer essa correção. Então, eu peço que todo mundo fique atento. Eu acho que todas as disciplinas de vocês estão assim, todos serão do mesmo formato, com essa prova com 3 horas. A gente ficou sabendo dessas informações hoje também, então é a novidade para todo mundo isso, mas acredito que seja tranquilo, porque são 10 questões de X, não tem muito o que se preocupar, tá? Como que vai ser? Como a maioria que vocês acompanharam a aula semana passada, ou pelo menos eu espero que tenha, eu vou substituir a professora Jaqueline, tá? E ela não me deixou a prova dela pronta, tá? Mas... Ai, calma, deixa eu esperar. Aí... ela falou que ela... Então, eu tô substituindo a Jaqueline, que ela entrou em licença de maternidade. Ela falou que ela seguiu mais ou menos o primeiro unidade ali, segundo livro. Então, eu montei uma revisão para vocês, como eu vou montar a prova. Eu montei essas aulas sobre a primeira unidade, que é questão
das biomoléculas, organização celular e constituintes da célula, né? Então, a gente vai fazer essa revisão hoje e basicamente eu vou montar a prova em cima da revisão de hoje. Em cima da revisão de hoje e mais a aula da semana passada, tá? Quem por um acaso não esteve online para assistir a aula da semana passada, ela está disponível no portal de vocês para vocês assistirem aquela aula, tá? Eu acredito que não vale a pena a gente fazer a revisão daquela aula, tá? Eu quero passar essa primeira unidade bem com calma aqui para vocês, como não foi exatamente eu que dei a matéria dela, então por isso eu quero fazer uma revisão bem boa com vocês. E aí a gente faz a nossa prova no dia 28. No dia 28, durante a prova, eu estarei online aqui com vocês para tirar dúvidas. Então, se alguém tiver dúvidas durante a prova, entre 7 da noite e as 9h45, que é o horário da nossa aula, eu vou estar aqui online no Teams. É o mesmo link de toda semana. Se alguém quiser perguntar qualquer coisa da prova, dúvidas de questões, tudo mais, eu estarei aqui para tirar. Vieram me perguntar se está na questão 7, vai poder voltar na 6. Eu acredito que tem como sim. A gente ainda está vendo esses detalhes de questionário. Eu vou testar tudo isso amanhã. E aí eu mando para representante de sala, para Kathleen, os detalhes certinhos da nossa prova. E também vai ter uma nota dentro do AVA, lá dentro da aula 10 ou 11, uma coisa. Vou ver certinho qual aula eu vou colocar ali, que explicando detalhadamente como ocorre essa prova. A gente também é uma ferramenta nova de questionário. Então eu vou testar ela amanhã certinho, que a gente ficou sabendo disso hoje. E aí eu encaminho para vocês dentro do AVA lá, dentro das nossas aulas, uma explicação certinho da prova e de como vai ser, tá? E no dia da prova eu também vou estar aqui para tirar essas dúvidas, caso tenham, tá? Mas foquem nesse material que é o que a aula de hoje eu vou tirar a unidade 1 para fazer a prova. E a aula passada eu também vou juntar. Então vai ser a junção dessas duas aulas para a prova, tá? Que é basicamente o que a Jaqueline já deu. Eu só estou fazendo uma revisão para nossa prova. E, de novo, eu já falei a última aula, eu estou disponível para dúvidas. A gente sabe que esse momento ele é bem atípico, então eu liberei até meu WhatsApp, caso alguém tenha dúvida. A Kathleen tem o meu WhatsApp, mas quem quiser anotar é 43 999 56 4088. Qualquer dúvida, enquanto vocês estiverem estudando, vocês podem me mandar mensagem, tá? Não entendeu alguma coisa, algum assunto, pode me mandar que eu vou responder, né? Mais fácil, às vezes, do que responder e-mail ou mensagem no AVA, que daí a gente consegue gravar um áudio e explicar. É claro que eu reservo horários no dia para responder, se a gente fica refém disso, né, dessa ferramenta, mas na medida do possível eu vou respondendo. A única coisa que eu peço para vocês é que se mantenham somente com assuntos pertinentes ao Unopar e às nossas matérias. Senão, se cada um começar a mandar um videozinho engraçadinho, eu tenho 200 vídeos, 200 alunos me mandando vídeo. Então, eu peço que se restringam a isso, mas com relação ao Unopar, dúvidas de questões e o que for, vocês podem me mandar perguntas qualquer horário, que assim que possível eu vou respondendo essas nossas dúvidas, tá? Então, estou bem aberta a esses questionamentos que vocês tiverem. Tranquilo? Então, vamos começar a nossa aula, a nossa revisão, na verdade, que é com relação à unidade 1 do nosso livro, tá? Todo mundo tem acesso ao livro que está no AVA, então eu acho que não tem grandes problemas disso tudo, tá? Então, vou abrir aqui. E se alguém tiver alguma dúvida durante a aula,
vão me interrompendo que a gente vai resolvendo tudo isso. E se quem tiver dúvida e quiser mandar no WhatsApp durante a aula, também pode. Eu tô com o celular aqui, eu já vou olhando e já vou respondendo vocês, caso quem tenha dúvida e não queira mandar por aqui. Então vamos lá. Eu vou cortar minha câmera, que melhora a qualidade da internet, não tem grandes problemas. Bom, vamos lá, tá? A gente começa a falar em bioquímica. Começa a falar, então, de... de biomoléculas. Só que quando a gente fala disso, a gente está falando de matéria viva, tá? Infelizmente, o nosso livro ele acaba sendo um pouco mais tendencioso com relação a falar em bioquímica só animal, tá? Ou humana, conforme vocês quiserem falar, tá? Só que a gente tenta utilizar a nossa bioquímica como um todo. Então, vou tentar sempre aplicar exemplos de forma geral. Mas, basicamente, tudo que acontece numa célula animal ou vegetal será bem parecido, tá? Então, toda matéria viva é uma composição química, é uma das composições mais complexas que nós temos. Eu tenho uma organização molecular extremamente estruturada, dividida em subníveis, tá? A gente vai ver toda essa complexidade, esses níveis que nós temos. Reações a estímulos ambientais, essa é uma das grandes coisas que definem um ser uma matéria viva, né? Então, quando a gente está com calor, com frio, o nosso organismo responde, fome, tudo mais, o organismo ele acaba respondendo. Capacidade de absorver matéria e energia do ambiente a fim de se desenvolver e manter suas funções vitais, né? Aí tem as duas, a gente absorve. Vamos pegar o exemplo das plantas, tá? Ele vai absorver todos os nutrientes contendo no solo, vai absorver oxigênio e CO2 do ambiente, absorve luz. Então, ele tem a função de absorver várias energias do ambiente das diversas formas e produzir o seu próprio alimento, por exemplo. E capacidade de manter seu ambiente, seu meio interno em condições adequadas de sobrevivência, independente das condições externas, tá? Isso é para a maioria dos seres vivos, certo? Isso é mais, por exemplo, para a gente, onde por exemplo, nossa temperatura corporal se mantém sempre constante. Se eu pegar, por exemplo, um lagarto onde a temperatura dele não se mantivesse constante, isso não seria tão exatamente. Mas a gente tem alguns sistemas no nosso organismo, por exemplo, o sistema tampão, que vai fazer com que o nosso organismo mantenha o pH constante, independente do que a gente absorve, tá? Capacidade de crescimento e reprodução, isso é óbvio. Capacidade de modificação ao longo do tempo. O nosso processo de evolução, através de adaptações que garantem nossa sobrevivência. Afinal de contas, já está mais que provado que se a gente pegar a gente mesmo, nós somos uma evolução dos macacos, tá? Então, ocorre sempre processos evolutivos. Sabemos que várias plantas também sofrem esses processos de evolução, tanto que a história da evolução, né, o descobrimento da evolução foi feito em plantas, né? Então, a gente vê isso ao longo da vida. Relação à nossa composição da nossa matéria, tá? Dentro dos seres vivos, de forma geral, existem 96 elementos químicos. Se a gente parar para pensar que a tabela periódica tem 120 elementos, a gente tem boa parte dos elementos dentro do nosso organismo. Às vezes em níveis extremamente traços, mas todos aqueles metais, ou boa parte deles, a gente tem dentro da gente, tá? Não, 96 na coisa, temos 26, desculpa, entre a gente. Na verdade, esse número aqui já está totalizado, né? A gente tem 120 elementos, tá? E aí a gente possui a maior parte, oxigênio, carbono e hidrogênio.
Então, o oxigênio ele acaba estando muito presente. Isso em relação à massa, porque o oxigênio ele é o mais pesado. Se eu pegar com relação ao hidrogênio, que é um átomo mais leve, ele acaba tendo em mais quantidade, só que em menor peso. Ok? Composição da nossa matéria, principais substâncias. Cerca de 75 a 85% da matéria viva ela é composta por água. Tá? Então, querendo ou não, tudo que a gente consome ou que nós somos é água ambulante, tá? Basicamente. Porque todos os nossos processos são feitos em meio aquoso. Tá? Então, a água é essencial para tudo. Então, pelo menos bebemos bastante água, porque sem ela a gente não vive muito tempo. Depois da água, nós temos as nossas proteínas, que são de 10 a 15%. Falei de proteínas na nossa última aula. A gente viu que a proteína está em várias funções, desde funções estruturais até funções hormonais, funções genéticas. Todas as nossas proteínas estão envolvidas. Temos os nossos lipídios, de 2 a 3%. Alguns acabam tendo um pouco mais de lipídio, depende da gordura que tenha, né? Glicídios, ácidos nucleicos e outras substâncias aqui, os últimos 3%. Tá? Quando a gente fala em compostos, matéria viva, normalmente a gente está falando de compostos orgânicos. Tá? E a química orgânica é uma matéria completamente à parte. Vocês já tiveram química orgânica no curso de vocês? Bom, não vá, ninguém me respondeu. Acho que sim, já tivemos. Já? Então, Sim, ótimo. já tivemos, sim. Então, isso aqui vocês já viram, né? Nosso carbono é a base fundamental da química orgânica e, consequentemente, da análise da vida, tá? Então, o carbono sempre com as suas 4 ligações e as diversas funções que o nosso carbono ele pode exercer. Se vocês olharem o slide anterior, boa parte do nosso organismo é composto de carbono, tá? Então, esse carbono por si só carbono, não seria grande utilidade. Mas a gente repara que as diversas formas que esse carbono se liga a outros elementos, ele vai proporcionar diversas funções. E essas funções orgânicas ou grupos orgânicos vão gerar diversas propriedades. Como a gente viu, por exemplo, em aminoácidos, onde a gente tinha um grupamento ácido carboxílico e um grupamento amina, tá? Então, eu tenho 2 grupamentos diferentes em uma única classe que nós temos, que serão os nossos aminoácidos. E a partir dos aminoácidos, a gente fazia diversas proteínas que nós vimos. Então, uma coisa acaba puxando a outra. Por isso, os carbonos acabam tendo esse papel muito importante. E dentro do nosso organismo, a gente é um complexo de reações muito grande. A gente só está vivendo porque tem reações. A partir do momento que nós pararmos as nossas reações, a gente morreu. Essa é a grande verdade, tá? E aí começa a ter reações externas, que seriam as reações de decomposição. Então, enquanto a gente é vivo, tem reações acontecendo com a gente em todos os momentos. Então, elenquei aqui 5 principais tipos de reações, que é a reação de oxirredução. Reações de oxirredução está ligada à perca e ganho de elétrons, tá? Reações de quebra ou formação de ligação do tipo carbono-carbono, que é arranjo estrutural das ligações ao redor de um ou mais átomos de carbono, transferência de grupos funcionais e condensação de 2 moléculas como eliminação de água. Então, a gente repara que, como eu falei, carbono é principal. Então, tem quebra de carbonos, rearranjo e tudo mais em volta de carbonos. A carbono a gente vai falar bastante aqui. E dentro do nosso organismo, a gente separa principalmente em 4 macromoléculas que nós temos. A primeira que nós temos era a proteína, que a gente falou elas na semana passada,
como eu comentei, isso aqui é uma revisão, tá? Então, as proteínas a gente comentou na semana passada que ela é formada a partir de aminoácidos, tá? Ela tem diversas funções, entre elas estruturais, transportadoras, as nossas enzimas e assim por diante, tá? Ácidos nucleicos, que elas são formados a partir de nucleotídicos, tá? Serve para armazenagem, transcreve informações genéticas. Eu comentei um pouco dos ácidos nucleicos semana passada também, quando eu falei da síntese de proteína. Então, já falei um pouco de ácidos nucleicos. Lipídios, que é a junção de hidrocarbonetos, tá? Ele tem a função de são componentes estruturais das membranas celulares e armazenadores de alimentos ricos em energia, tá? É aquela coisa, nossas gordurinhas que são compostas de lipídio, nada mais são do que armazenamento de energia, que a gente conseguiria transformar essa gordura em energia. Fora as membranas celulares, que são bicamada lipídica, então são dois lipídios ali juntos, tá? E os nossos polissacarídicos são os nossos açúcares simples, que vai ser o nosso assunto depois da prova, tá? Que ele serve para armazenamento de energia, armazenamento de alimentos, liberação de energia e estrutura extracelular, que é, por exemplo, a nossa glicose, frutose e assim por diante que nós temos. Então, a gente já viu aqui com relação às proteínas e ácidos nucleicos. Falta a gente ver lipídios e polissacarídeos. Como a gente organiza uma célula, tá? Uma célula. Então, na verdade, nosso organismo a gente organiza da seguinte forma. Nós temos o organismo, nós temos os tecidos, os órgãos, os tecidos, e dentro desse tecido possui as nossas células. Dentro das nossas células, a gente divide entre organelas. As organelas, dentro delas, tem complexos supramoleculares, macromoléculas, subunidades monoméricas e até a gente chegar só em átomos. Então, a gente vai crescendo essa estrutura organizacional. Então, depois das organelas viria células, a junção de células formariam os tecidos formariam os órgãos e a junção de órgãos forma o ser como um todo. E na hora que eu falei para vocês com relação à nossa composição corporal, uma das coisas que eu falei foi a estrutura da água. E a gente viu ali atrás que a água, ela tem a quantidade de água presente no nosso organismo é muito grande, tá? Eu tenho lá, chega a ser 80%, 75%, 85% de água presente no nosso organismo, tá? Então, eu tenho que entender bastante a água, eu consigo entender bastante coisa, tá? O que tem a nossa molécula de água para a gente entender, tá? A água, então, ela é o H2O, como a gente já conhece. O que a gente precisa entender da água? Então, tem um oxigênio ligado aos dois átomos de hidrogênio. Essa ligação de oxigênio e hidrogênio é uma ligação do tipo covalente. Se ela é uma ligação do tipo covalente, ela vai ter o compartilhamento de elétrons. Então, reparem que aqui eu tenho um par de elétrons entre oxigênio e hidrogênio que estão sendo compartilhados. E o oxigênio ainda sobra pares de elétrons sobre eles que estão desemparelhados. Devido ao oxigênio ele ser mais eletronegativo que o hidrogênio, ele vai ter uma carga parcial negativa sobre ele, tá? O que isso quer dizer? Que o oxigênio ele tem a tendência em puxar os elétrons mais próximos de si, consequentemente deixar o hidrogênio pobre em elétrons. Então, o oxigênio ele tem uma carga parcial negativa, enquanto os hidrogênios têm a carga parcial positiva. E o que isso vai nos acarretar? Vai acarretar a nossa ligação de hidrogênio. Como eu comentei ali atrás, o hidrogênio ele vai ficar pobre em elétrons e o oxigênio rico em elétrons.
E para estabilizar isso, eu junto uma água com outra. Então, por exemplo, aqui, ó, nossa molécula de água, oxigênio vermelho, hidrogênio em branco. Então, o oxigênio de uma molécula vai se ligar com o hidrogênio da outra. Essa ligação não é como uma ligação química de forma direta. Ela é um pouco mais fraca do que a ligação química normal, mas ela tem uma força muito grande. Até porque uma água se ligando na outra, eu vou fazer uma grande cadeia de águas, tá? E isso faz com que eu tenha uma estabilidade muito grande para essa água. E essa ligação de hidrogênio vai gerar diversas propriedades específicas para ela, coisas que só acontecem com a água. Então, olhando a nossa tabela periódica, eu tenho uma função, uma propriedade dessa tabela periódica, que é a nossa eletronegatividade, que é essa questão de um elemento puxar os elétrons mais próximos de si. E dentre esses elementos, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio são os que possuem maior eletronegatividade. Então, o oxigênio está aqui o nosso interesse, é ele que vai causar as pontes de hidrogênio. Se eu pegar os 3 estados de matéria da água, eu tenho aqui no estado sólido, é quando a água vai fazer maior quantidade de pontos de hidrogênio, enquanto no estado líquido é uma quantidade menor, e no estado gasoso as águas estão soltas. Vocês já repararam que, por exemplo, se eu tenho uma garrafinha de água e eu congelo essa água, ela não expande a água ali dentro? Ou, por exemplo, eu nunca congele nada em potes de vidro. Por quê? A água, quando a gente vai colocando ela em estado sólido, a quantidade dessas pontes de hidrogênio vão aumentando e expande a nossa substância, no caso aqui, a nossa água. Por isso, a gente nunca usar nada, congelar nada em pote de vidro. Já aconteceu com vocês de, por exemplo, colocar uma bebida no freezer para congelar ou para gelar e acabou esquecendo ela lá dentro, e a hora que vocês olharem, às vezes ela já até estufou a tampa da garrafa, tá? Porque ele vai aumentando essas pontes de hidrogênio que eu tenho aqui e eu tenho espaços vazios no meio e, consequentemente, ele vai expandir a nossa água, tá? Em relação ao estado líquido que nós tínhamos. E a questão da ligação de hidrogênio vão causar algumas coisas, algumas importâncias que tem na nossa água que não ocorreria se não tivesse esse tipo de interação de hidrogênio, tá? A primeira, a água é um solvente de líquido corpóreo, ou seja, o corpo todo é composto de íon. Ele é o meio de transporte de moléculas, utilizadas para regulação térmica, uma vez que para esquentar uma água ou para resfriar uma água é muito difícil, por isso nosso organismo acaba se mantendo numa temperatura relativamente constante. Ação lubrificante, atuação nas reações de hidrólise, então reações onde a água vai fazer a quebra, e matéria-prima para a realização da água. A gente acaba achando que a fotossíntese vem simplesmente da luz e tudo mais, mas eu tenho muito mais coisas ali do junção de CO2, tem muito mais coisas ali junto para a realização dessa fotossíntese. E a gente vai comentar um pouco dela aqui depois. Com relação a meio de transporte das moléculas, por quê? Se eu tenho, por exemplo, um NaCl, um sal de cozinha, tá? Onde o sódio tem carga positiva e o cloro tem as cargas negativas. Conforme eu vou colocando água aqui, eu vou tirando cada uma dessas cargas e colocando as nossas águas em volta, tá? E aí, com isso, a água consegue carregar as nossas substâncias pelo organismo de interesse. E o que vai influenciar as nossas quantidades de água no organismo? A primeira coisa é a idade. Quanto maior a idade, menor a quantidade no organismo.
Então, um feto dentro da barriga da mãe, praticamente 94% dele é só água. Um adulto, 70%, e conforme nós vamos ficando idoso, a gente diminui a quantidade de água dentro do organismo. Tá? Então, aconselhem sempre a beber bastante água para tentar repor isso daqui, essa quantidade de água. Tá? A espécie que nós temos, tá? Então, um homem adulto, uma mulher adulta, então 70% de água. Água viva, esse nome não é por brincadeira, porque 98% dele é água, e umas sementes das plantas tem em torno aqui de 15% de água, vai depender também do tipo de planta que eu estou trabalhando. E o tipo de tecido também. O encéfalo, que é nosso cérebro, toda aquela parte craniana, tem questão de 90% de água. Músculos, 80% é água. E os dentes são só 12% água. Então, a gente vê que a gente tem água em tudo. Por mais que a gente ache, por exemplo, dentes é algo tão sólido que não vai ter água, mas tem água ali presente, tá? E aí a gente entra na parte de equilíbrio químico. O que nós temos na parte de equilíbrio químico? Toda vez que eu tenho a nossa molécula de água, ela vai se quebrar entre H+ e OH-. Todo sistema composto de água, eu tenho os dois. Tá? E aí, o que a gente vai ter dentro disso? Que a gente chama de constante da água. Essa constante da água, ela é a relação entre a concentração do quanto de H+ e de OH- que eu tenho ali dentro. Quando eu aumento a concentração de H+, eu vou, consequentemente, diminuir a concentração de OH- e vice-versa, uma vez que a multiplicação dos dois é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Quando eu estou com uma solução neutra, quer dizer que a concentração dos dois é igual. Ou seja, a concentração de H+ e a concentração de OH- terá o mesmo valor dentro de uma solução e vai ser 1 vezes 10 a menos 7. E aí, só que trabalhar com exponencial nem sempre é fácil. Foi para isso que surgiu o nosso pH e o nosso pOH. pH e pOH nada mais é do que uma expressão matemática dessa concentração de H+ e OH-. Então, para o dia a dia, para a gente não ficar trabalhando com valores em exponencial, a gente colocou os pH e pOH. Então, pH é menos log de H+, e pOH menos log de OH-. E a soma dos dois sempre será igual a 14. Então, é fácil da gente achar. E aí eu consigo ter uma relação se nossa substância é ácida ou básica. Sempre que ela tiver um pH e um pOH igual a 7, tá? É o que eu falei, eu tenho a mesma quantidade dos dois, ela é uma solução do tipo neutra, tá? Se eu tenho um pH menor que 7, essa solução a gente fala que é uma solução do tipo ácida, tá? E se eu tiver um pH acima de 7, ela é uma solução do tipo básica, tá? Esse é o conceito geral de pH e pOH. É claro que tem algumas especificidades, mas esse é o conceito geral dos dois, tá? Se eu tenho um ácido fraco, tá? Eu vou ter uma relação de disponibilização desse H+, mas eu não vou querer entrar muito isso em detalhes com vocês, não dá tempo, pode ficar tranquilo, tá? Onde eu vou ter a relação de pH ser igual ao pK. Uma coisa que a gente pode observar aqui que é bem interessante é com relação às nossas hortênsias, tá? Sabiam que as hortênsias azul e vermelha, e a rosa aqui, né? Elas vão se mudar, elas mudam a cor devido ao pH do nosso solo, tá?
Então, tem toda uma historinha aqui, ó. Senhor Carlos, um humilde agricultor, durante anos obtém seu sustento por meio do cultivo e da venda de hortênsias azuis, as mais bonitas da cidade. Entretanto, há cerca de 3 meses, um agricultor recém-chegado à cidade vizinha começou a cultivar e vender hortênsias rosas, deixando o senhor Carlos intrigado. Afinal, o solo da cidade vizinha é o mesmo e nunca vi florescer em minhas propriedades hortênsias de outra cor, pensou ele. Qual você acredita ser o interferente presente no solo da cidade vizinha, responsável pela mudança de cor das hortênsias? Foi o que eu já comentei com vocês, que é com relação ao pH, tá? As hortênsias azuis se dão a um pH mais alto, enquanto as hortênsias rosas se dão a um pH mais baixo, tá? Esse pH ideal aqui, ele vai variar entre 5,5 e 6,5 para as hortênsias. E aí vai variar se eu quero hortênsia azul ou se eu quero hortênsia rosa, tá? Então, eu consigo fazer essa mudança aqui de coloração devido ao pH do nosso solo ali presente nas nossas flores, tá? E falando em pH e tudo mais, não tem como falar disso tudo, não falar de solução tampão, tá? Eu vi que a Jaqueline terminou a unidade falando de solução tampão, tá? A aula dela tá gravada lá no AVA também, caso alguém queira acessar, eu confiro lá, tem 2 aulas postadas no AVA, então se vocês têm bastante material para estudar, tá? Mas o que seria essa solução tampão? São soluções que resistem às modificações de pH, quando a elas é adicionada uma pequena quantidade de ácido forte ou uma base forte, ou ainda quando sofre diluição. Então, eu tenho uma solução tampão, posso adicionar coisas ali no meio e a tendência é sempre manter o pH mais constante possível, tá? Tem um exemplo aqui de pH, esse aqui é o exemplo de pH de laboratório, já que a gente pode preparar soluções tampões em laboratório. Então, por exemplo, eu tenho tampão acetato aqui, aonde eu vou misturar um sal a partir de acetato e o ácido acético, tá? Esse sal aqui, depois ele reage com a água, liberando OH-. O que eu quero que vocês entendam na hora que vocês vejam uma solução tampão? Eu vou ter a mistura desses dois, de um ácido e do sal aqui. Se eu adicionar um ácido ali presente, esse H3O+, ele vai... Se eu adicionar um ácido ali dentro, o H+, vai reagir com o OH-, então ele diminui essa concentração de H+, e se eu adicionar ali dentro um OH-, ele reage junto com o H3O+, e deixa ele constante. Então, eu não tenho aqui a interferência de H+ e de OH- presente no meio, porque ele reage com as duas espécies presentes ali dentro, certo? Reage tanto com H+, se for OH-, e se for H+, reage com o OH-. Então, é por isso que eu consigo manter esse pH constante aqui, tá? Temos algumas formas de calcular esse pH, tá? Tem uma equação geral, onde o pH é igual a pKa mais o log dessa concentração dos dois íons, tá? Presente ali dentro, onde normalmente essa relação é mantida a mesma ou muito próxima, tá? O valor de pH é igual a pKa mais ou menos 1. O que seria esse pKa? Todo ácido, tá? Ele tem um valor que a gente chama de Ka, que é a constante desse ácido. Então, pKa nada mais é do que menos log desse valor de Ka. Mas só para a gente ter um conhecimento, por exemplo, do ácido acético que a gente viu anteriormente. O nosso pKa dele é 4,76, tá? Então, a hora que eu chego no ponto de titulação dele aqui
pK é 4,76. E aí, nossa solução tampão ele vai variar de 3,76 a 5,76 nas extremidades, mas normalmente ele se mantém muito próximo do meio que nós temos. Tá? Então, essa é a grande função do pH. Mas a gente aplicar isso no nosso pH sanguíneo, tá? A gente só sobrevive, basicamente, graças ao nosso pH sanguíneo, onde nosso sangue tem um pH próximo a 7,4, e isso é mantido por 3 coisas ali dentro. Primeiro, tampão fosfato, que ele tem um grande papel, as proteínas presentes ali, onde tem cargas positivas e negativas, que acaba controlando as cargas presentes, e o tampão bicarbonato, que está relacionado à nossa respiração, a gente vai falar um pouco dele, tá? Então, o tampão fosfato, ele teria um valor de pK 6,8. O tampão fosfato normalmente ocorre na intracelular, então dentro das nossas células, ele não vai acontecer no nosso sangue como um todo. Então, é o mesmo processo que eu já comentei anteriormente. Tem a junção de um ácido e de um sal. Tem a liberação de H3O+, e de OH-. Então, com isso, eu consigo controlar o pH do nosso meio, ficando em torno de 6,8. Outro que nós temos aqui, o outro tampão que nós estamos falando, são os tampões de proteína, tá? Principalmente a histidina e a cisteína, tá? Eu não tenho uma contribuição tão forte e normalmente ela ocorre de forma intracelular, tá? Esses são dois principais que acabam trabalhando como tampão devido às presença de enxofre e esse grupamento aromático aqui, esse grupamento nitrogenado. Mas os tampões com proteína não são muito importantes. O que acaba chamando sempre a nossa atenção é com relação ao tampão bicarbonato, tá? A enzima bicarbonato, o tampão bicarbonato é o que mais faz com que mantenha o pH constante, tá? Que ele é o que mantém o nosso sangue com o mesmo pH. Imaginem vocês vão ali tomar uma Coca-Cola, tá? Que é extremamente ácido, tem um pH em torno de 3. E se não fosse o nosso tampão, assim que a gente tomasse nossa Coca-Cola, o nosso organismo iria se descontrolar todo e eu não teria mais o pH sanguíneo ali em torno de 7,4. Ou seja, nosso organismo simplesmente iria parar todas as nossas reações. Ou, eu tô com uma dor de estômago, fui lá e tomei um Eno, que é básico. Também nosso organismo iria se descontrolar todo, certo? Então, o tampão, principalmente o tampão bicarbonato, que é o que tem no sangue, ele é extremamente importante, tá? Então, nos metabolismos, compostos são oxidados no interior da célula. Então, compostos orgânicos de forma geral, aqui principalmente pensando, por exemplo, na glicose, que é composto basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Reage com o oxigênio, formando CO2 mais água. A gente vai ver que essa reação não é tão simples desse jeito, tem um pouco mais de detalhes, tá? E no sangue, esse CO2, ele vai se juntar com a água. Uma vez que ele se junta com a água, ele forma o nosso ácido carbônico. Só que esse ácido carbônico, ele é instável. E quando ele é instável, ele libera H+ e bicarbonato. E é a presença desse H+ e desse bicarbonato que vai fazer com que o pH sanguíneo se mantenha controlado, tá? Então, nosso pH sanguíneo aqui, normalmente é 7,4, variando entre venoso e arterial, aqui entre 0,05 a unidade, tá? E aí eu tenho dois processos que podem ocorrer, que é a acidose e alcalose do sangue. A acidose é quando a gente
deixa o nosso sangue mais ácido. Aonde a gente pode chegar o nosso sangue mais ácido a 6,85. Se eu chegar a um pH sanguíneo menor que isso, eu vou ter morte celular naquela região, tá? E se espalhar, vai espalhar pelo organismo todo. Ou se eu tiver um pH sanguíneo acima de 7,95, até 7,95 eu tenho alcalose, acima disso eu também vou ter morte celular. Então a gente vê que a nossa célula tem uma faixa aqui de pH bem restrita. E é isso que a gente vai fazer, o tampão faz com que isso não saiam para esses extremos aqui. Mas vamos ver quando ocorre a acidose e quando ocorre a alcalose. A acidose respiratória, tá? Isso tem muito mais a ver com o que a gente está tendo a nossa respiração, uma vez que eu estou falando tampão bicarbonato, tá? A acidose, como eu falei, é a diminuição do pH e, consequente, o aumento do CO2. Ocorre devido a uma hipoventilação pulmonar, que é quando a gente respira muito ali, tá? Vocês devem ter visto, principalmente em filme, essas coisas das pessoas pegarem um saquinho e respirar dentro do saco, tá? E para que a gente faz isso, tá? Para manter a mesma concentração de oxigênio no sangue, não evitar esses problemas respiratórios. Aqui, essa hipoventilação, então, é quando a gente respira pouco, tá? Então, o que vai causar essa hipoventilação? Obstrução no trato respiratório, pneumonia, enfisemas, transtornos musculares, doenças ou drogas deprimentes do sistema nervoso central ou inalação de CO2 em excesso. Esses tempos atrás, aí não faz muito tempo, teve uma, acho que youtuber, sei lá, que ela era famosa, acho que era na Alemanha, que ela foi comemorar um aniversário, saiu várias notícias, isso não sei se vocês acompanharam, que ela simplesmente, lá estava muito frio, ela fechou uma piscina, sauna para os amigos, e dentro dessa piscina ela jogou, acho que 25 quilos de gelo seco. Gelo seco é basicamente CO2 na forma sólida. Por isso que ele solta aquela fumacinha. E aí o CO2, conforme ele vai soltando aquela fumacinha, que é aquela coisa que às vezes põe em bebida, em festa, muito bonitinho, mas ela jogou isso na piscina e todo mundo pulou na piscina fechada com isso. O que aconteceu? As pessoas inalaram muito CO2 ali, ou seja, elas tiveram uma acidose respiratória, teve um problema respiratório, teve acho que 2 ou 3 mortes instantâneas e não sei quantas pessoas foram hospitalizadas, tá? Então, o CO2, esse excesso de CO2 para respirar é extremamente perigoso. É claro que no nosso dia a dia a gente acaba não tendo isso. Foi um caso à parte, que eu vi a notícia faz uns 15 dias, um mês, coisa depois vocês procuram na internet, tá? Que o CO2 ele vai fazer esse grande problema aí, tá? E o outro que nós temos é a nossa alcalose respiratória, tá? Que é o aumento do pH no sangue e a diminuição do CO2. Ocorre devido a uma hiperventilação pulmonar, tá? O que acontece? É aquela que eu falei, aquela respiração ofegante da pessoa ficar respirando muito, tá? E aí acaba diminuindo a quantidade de CO2 no sangue, a gente acaba absorvendo, liberando mais CO2 e absorvendo mais oxigênio. E isso ocorre em alguns casos, por exemplo, febre, crises de ansiedade, dor intensa ou estresse e diminuição da pressão atmosférica, quando a gente sobe em grandes altitudes. É aquela questão de quando vocês vão para grandes altitudes, tem todo aquele processo de adaptação pulmonar, porque lá eu vou diminuir as concentrações de gases e vou ter também essa diminuição de CO2 presente ali. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado, essas variações de pH ali. Então, por exemplo, eu tenho uma relação aqui com o pulmão, tá?
pulmão liberando CO2, vai reagir com a água, formando hidrogênio e o bicarbonato. Então, nosso tampão está aqui, só que o bicarbonato eu tenho uma reserva dele nos rins. Então, a gente vê que é um sistema extremamente complexo para tudo isso daqui, tá? Então, a gente toma bastante cuidado com relação a isso. Tranquilo, essa primeira parte que nós temos, a gente tem agora os constituintes da nossa célula, que é com relação a moléculas procariontes, eucariontes e os tipos de organelas presentes. Só que eu tenho aqui 50 slides para falar de vocês com isso. Como a gente tem que dar o nosso intervalozinho, vamos já para os nossos 15 minutos. Já assim dá tempo de eu não ter que parar depois no meio. Pode ser? Então são 8h15, mais ou menos. A gente dá os nossos 15 minutos. 8h30 eu volto para terminar essa nossa revisão da nossa primeira parte. E qualquer dúvida que tiver nesse meio, quiser me mandar mensagem via o celular, eu estou aqui para ir respondendo. Então, 8h30 a gente volta do nosso intervalo. Ô, professora, só uma dúvida aí. Pergunta. É o seguinte, aqui quando você... Eu não sei se é no meu computador aqui, no meu laptop, mas quando você mexe na figura, parece que ela perde um pouco de resolução. Tá. Vou ver se eu tento mexer um pouco menos aqui. Que daí eu tento apontar, mas eu vou ver se eu tento apontar menos e para não diminuir a resolução. Mas, de qualquer forma, todo esse material que eu tô aqui, esses slides, estarão no AVA para vocês estudarem também. Ah, não, tá. Beleza. Beleza? Obrigado. Nada. Então, 8h30 a gente volta.
Bom, voltamos, pessoal, para a nossa segunda parte, onde a gente vai falar das nossas organelas e as constituintes moleculares das células. E aí a gente termina essa primeira parte da nossa prova. E, de novo, eu volto a falar que a segunda parte da nossa prova é o que eu dei na semana passada. Então, assistam a aula da semana passada também, caso alguém não tenha assistido, para a realização da prova. Lembrando que durante a prova não vai dar muito tempo para vocês consultarem, tá? Mas que vocês tenham 3 horas. A prova são 10 questões, mas não vai dar muito tempo para isso, não. Então, fiquem espertos a isso tudo. A gente vai estar monitorando todo o acesso de vocês, tá? Então, vamos lá começar a falar um pouco disso. E, de novo, qualquer dúvida, vocês me interrompam, tá? Quando a gente fala aqui de continuidade das células, vamos falar o que é uma célula, tá? É onde as reações químicas importantes para um ser vivo vão acontecer, tá? É a menor porção da matéria viva dotada da capacidade de autoduplicação. Então, a partir dali, eu dependo de outra molécula para que seja feito ele, tá? Ela carrega o material genético. Na molécula de DNA estão contidas as informações necessárias para que a célula se autorregule e tenha capacidade de autoduplicação, não depende de nenhuma outra molécula para acontecer isso. E eu divido nossas células em duas grandes classes, as procariotas e as eucariotas, ou células procariontes e eucariontes, conforme vocês preferirem falar. Dentro das células procariontes ou procariota, esse é o formato básico de uma célula procariota. Qual que é a grande questão entre as procariotas e as eucariotas? As procariotas, o núcleo dela, ela não tem uma definição exata do núcleo da nossa célula. Todo o nosso material fica solto. São células mais simples, normalmente de bactérias, tá? Normalmente seres unicelulares, onde nesse exemplo aqui, além da nossa cápsula e tudo mais, eu tenho o flagelo que vai fazer com que essa célula consiga se movimentar. Por isso, o exemplo que eu dei das bactérias. As eucariontes eu divido em duas classes principais. As células eucariontes animais e as vegetais. A gente vai ver que tem algumas poucas diferenças entre uma e outra, tá? A maioria das organelas são bem parecidas entre elas. A grande questão da célula animal para a célula vegetal é que na célula animal, como essa aqui, ela tem uma estrutura maleável, tá? Não tem uma estrutura fixa. Enquanto as células vegetais, eu vou ter, então, a nossa parede celular aqui, que mantém a sua estrutura extremamente rígida, tá? E aí, essa célula vai também ter a parte do vacúolo e mais algumas outras características, como os plastos, cloroplastos e outros que nós vamos ver ao longo da nossa aula, essa parte da nossa aula aqui. Então, a gente tem algumas diferenças. Então, a primeira coisa é diferenciar as procariotas das eucariotas. Então, as procariotas eu vou ter envoltório nuclear, tá? As eucariotas eu tenho, que é a presença do nosso núcleo. As procariotas eu não tenho. Cromossomos. Nas procariotas eu tenho uma única fita. Nas eucariotas eu tenho múltiplas fitas. O nucleolo eu tenho nas eucariontes só, nas procariontes eu não tenho. Divisão celular. Nas procariotas, os cromossomos são separados por ligações à membrana plasmática, tá? E nas eucariotas tem todo um processo aqui de divisão celular com os microtúbulos que a gente vai comentar depois, tá? Citoplasma, eu não tenho no citoesqueleto na procariota, que vai dar a estrutura dessa célula. Já nas eucariotas eu tenho nosso citoesqueleto. Nas procariotas eu não tenho nenhuma organela, nas eucariotas eu preciso de ter, e eu tenho nas procariotas, são normalmente seres unicelulares, e nas eucariotas são
celulares, tá? Apenas fazendo um adendo aí com relação ao que a gente está passando do coronavírus, tá? Vírus não é célula, tá? Nem célula procarionte, nem é eucarionte, tá? Por que que ela não entra em nenhum desses dois? Porque ela não tem capacidade de se dividir sozinho. Ou seja, o nosso vírus ali, ele não tem a capacidade de se duplicar, deixando ele quietinho. Ele só tem o nosso seu material genético ali dentro. Então, ele depende de outras células para se duplicar. Então, se entra um vírus no nosso organismo, ele vai aproveitar, ele libera o material genético presente ali dentro das nossas células, e é aí que ele vai fazer com que as nossas células façam mais vírus, se dupliquem e espalhem esse vírus por todo o processo. Por isso que um dos primeiros sintomas do coronavírus, que a gente está comentando dele, a gente está passando por essa fase, é o dor de garganta, um dos primeiros sintomas, e afetar o sistema respiratório, porque são vírus que a gente absorve ele ou pela boca ou pelo nariz, né? E ele se aloja aqui nas vias respiratórias superiores. E aí, a hora que ele se liga a uma célula nossa, e no que ele vai fazendo esse processo de divisão celular forçada, ele vai espalhando os vírus ali dentro e o nosso organismo entra em ataque, tá? Por isso a gente sente, por exemplo, a dor de garganta. Alguns acabam sentindo mais, outros menos, e assim por diante. Mas vírus não é célula, tá? Vírus é vírus, não entra nessa categoria. Ô, professora. Oi. Eu queria saber o seguinte, o que nós vamos... Essa unidade 3 aqui nós não vamos estudar para a prova agora, né? Não, é só a 1 e a 2. Ah, então tá bom. Obrigado. Tá? Então, só lembre essa questão de que vírus não é célula, tá, gente? Então, voltamos aqui às nossas células. Vamos falar de todas as nossas organelas que nós temos, tá? Vou passar por todas aqui, que são as mais importantes, que acabam caindo em prova. A primeira que nós temos, tá? É a membrana plasmática. Ela está presente em todas as células, não tem distinção de tipo de célula, tá? O que ela é constituída? De fosfolipoproteica. Então, eu tenho ali uma parte de proteína e de fosfolipídios. Então, deixa eu jogar aqui. Aqui, ó, se a gente ver um esquema, eu tenho a nossa bicamada lipídica, na sua grande maioria, e eu tenho algumas proteínas que vão ser o caminho de transporte principal da nossa nessa membrana plasmática, tá? Estrutura, modelo de mosaico fluido, funções da membrana plasmática, eu tenho algumas: permeabilidade seletiva, revestimento, proteção e delimitação. Então, ela tá ali, ela vai fechar a nossa célula e vai ver exatamente o que passa para dentro e o que não passa. E como ocorre essa permeabilidade seletiva, que é o que a gente chama de transporte através da membrana plasmática. A gente divide esse transporte em duas formas específicas: transporte de moléculas e transporte em massa ou em vesículas. Moléculas são coisas pequenas, então íons, águas e monômeros, que ele vai passar de forma direta na membrana plasmática, a gente vai ver detalhadamente como isso funciona. E aí também transporte em massa ou em vesícula, onde tem uma quantidade muito maior de transporte e, consequentemente, tem uma forma de transporte diferenciada. Vamos ver como ocorre esse transporte em massa, tá? Como eu falei, ocorre em grandes volumes de substância e tem uma deformação da membrana plasmática. Essa membrana plasmática ela vai aglomerar essa massa para conseguir entrar ou expulsar. A entrada de substâncias em massa é chamada de endocitose e a saída de exocitose. Exo sai, endo entra. Sempre lembra desses dois
comecinhos que ele é constante. Endo é sempre para dentro e exo é para fora, tá? Então, a endocitose, ela é a entrada de materiais, como eu falei, e tem dois tipos de endocitose, vai depender do tipo de partícula. Se ela for sólida, é a fagocitose, que é a entrada, e se for líquida, eu tenho partículas diluídas em meio de invaginação das membranas plasmáticas, que é a pinustose. É como se ele fosse pegando essa massa grande e essa membrana que nós temos, ela vai fechando uma bolsinha ali em volta para entrar, como se a gente pegasse uma boca mesmo e entrasse essa grande massa. E a saída de materiais de massa aqui é chamada de exocitose. E eu tenho dois tipos que nós temos aqui, tá? A plasmocitose, que é a eliminação de resíduos celulares, onde é quase que o resto todo que sai da nossa célula, e a secreção celular, que é produtos úteis para o metabolismo. Então, a produção de hormônios, enzimas, o que eu tiver que sai da nossa célula, é o que a gente chama de secreção celular, desde que que ele tenha utilidade para outros locais do nosso organismo. Outra coisa que nós temos quando a gente fala de transporte de membrana é o transporte de moléculas. A gente vê ali atrás com relação a grandes massas e moléculas. Como é pequena, é mais fácil a gente fazer esse transporte. Então, eu pego a nossa bicamada lipídica e essa molécula vai ter que passar ali no meio. O que vai influenciar esse transporte? Tá? Gradiente de concentração, então os tipos de meio, sempre a gente tem a tendência de passar moléculas do meio mais concentrado para o meio mais diluído. Assim eu manteria as concentrações constantes. Tamanho e carga da molécula, se eu tiver moléculas muito grandes, vai ser mais difícil de entrar ou de sair. E temperatura do meio extracelular também vai influenciar, tá? Seria o nosso controle de temperatura, porque que a gente soa, tá? Uma vez que a gente soe, a gente elimina água e faz com que mantenha a nossa temperatura constante, tá? Então, seria isso daqui. Dentro desses tipos, eu tenho dois tipos, o passivo e o ativo, tá? O passivo é aquele onde eu não tenho gasto de energia, ele ocorre de forma natural. Já o ativo, eu vou precisar gastar energia para ele ocorrer. Só que são transportes extremamente importantes que vale a pena esse gasto energético no nosso corpo. Tem que pensar que nosso corpo é uma grande fábrica aí onde tudo pode gastar energia, tá? Então, dentro dos processos... Professora. Oi! Alguém fez pergunta? Dentro dos processos de passivo, eu tenho o processo de difusão. O processo de difusão, então, eu não gasto energia, tá? É a favor do gradiente de concentração, então, do meio hipertônico para o meio hipotônico, tá? Tendem a tornar os meios isotônicos, ou seja, os dois com a mesma concentração. Tem dois tipos de difusão, a simples, que é através da bicamada lipídica, por exemplo, transporte de gases, e a facilitar através das proteínas que eu tenho ali na nossa bicamada lipídica, como eu falei lá no começo, que a presença dessas proteínas ali dentro. Então, as nossas moléculas elas vão passar do meio mais concentrado para o meio mais diluído. E o segundo que nós temos é o processo de osmose, que aqui, em vez de passar a nossa molécula, eu vou passar a nossa água, que é o nosso isotônico, tá? E isso normalmente ocorre com o sal e o açúcar, tá? Também vai depender do gradiente de concentração e mantenha os dois com a mesma concentração. Pegar, por exemplo, uma verdura, qualquer coisa, uma planta, e jogaram sal em cima e viram com que ela se desidratasse, ela vai perdendo água, vai perdendo água, isso também ocorre com açúcar,
tá? Até ele ficar seco. E é isso que ocorre na osmose. Eu tenho aqui 3 exemplos de osmose para a gente ver, tá? O primeiro é um meio hipertônico, tá? Ou seja, é um meio onde eu tenho pouca quantidade de água, tá? E o meio externo está mais concentrado que o meio interno, tá? E aí o que acontece? A célula vai doar a água para fora para que os dois entrem em um consenso de mesma concentração. Então, a água que estava dentro da célula vai para fora. Então, a tendência é as células murcharem. Célula animal. A célula vegetal, como eu tenho parede celular, ela não murcha. O que ela vai murchar? O seu vacúolo, que é onde ela armazena água, tá? Então, essa é a diferença. Enquanto a célula animal ela vai murchar, a célula vegetal ela mantém a mesma estrutura devido à parede celular. O meio isotônico é quando eu tenho a mesma concentração no meio interno e externo. Então, a nossa célula se mantém a mesma forma, ela só vai fazer troca de líquidos, mas não vai ter diferença. E no meio hipotônico, ou seja, quando dentro da nossa célula está mais concentrado que fora, ela vai absorver água para igualar essas duas concentrações. O que ocorre? Na célula animal, ele vai absorvendo água, até o momento que essa célula pode partir de tão cheia que ela fica, tá? Já na célula vegetal, como eu falei, ela tem a parede celular e faz com que vai encher o vacúolo de água, a célula vai inchar, mas ela não tem a questão de estourar a nossa célula. É muito mais difícil de ocorrer isso daqui, tá? Vista a nossa membrana celular, a gente vai para parede, tá? O que é essa parede? Ela é uma membrana externa à nossa membrana plasmática, ela fica pro lado de fora. O que ela caracteriza? Ela é porosa, ela não é seletiva, então pode passar qualquer coisa dentro, e ela possui certa rigidez ou resistência. É graças a elas, que é o que a gente viu anteriormente aqui, que a nossa célula vegetal se mantém constante, ou o mais constante possível, tá? Ela tem essa certa rigidez. Ela corre nos seres entre que eu tenho bactérias, fungos, pode ocorrer, e principalmente em plantas e algas, onde eu vou ter a nossa celulose que está presente na nossa parede celular, tá? Na parede celular vegetal, eu divido ela em 2 tipos. A primária é composta de celulose delgada e flexível, e a parede celular vegetal secundária, ela também é composta de celular, que também tem pectina e lignina, que ela é espessa e rígida. Então, eu tenho os 2 tipos ali presentes no vegetal. E aí a gente também tem a parte de transporte ativo. Isso aqui tá no lugar errado, tá? Transporte ativo estaria ali para transportar moléculas com gasto de energia, tá? Então, eu dependo aqui com as suas proteínas e eu vou contra o gradiente de concentração. Então, eu vou do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E isso vai depender do gasto de energia. Tem 2 tipos de bombas aqui que a gente chama. A bomba de hidrogênio, presente no intestino, que vai ajudar a retirar o hidrogênio ali dentro, e a bomba de sódio e potássio, que está no nosso organismo como um todo. Tem um exemplo aqui da bomba de sódio e potássio, tá? Então, meio extracelular, meio de fora para o meio intracelular, que é o de dentro. Então, eu vou jogar sódio para fora, tá? Só que a hora que eu jogo o nosso sódio para fora, eu vou ter a perca de energia, tá? De ATP para ADP. Então, eu tinha 3 grupamentos aqui, fiquei com 2. E aí eu consigo entrar o nosso potássio. Então, eu faço a troca entre sódio e potássio, tá? Depois a gente vai ver o nosso núcleo que está presente ali, tá?
dentro do nosso núcleo eu divido em algumas coisas. Primeiro, um envelope nuclear, ou cariota, que é a parte externa desse nosso núcleo, tá? Os ribossomos, que são essas pintinhas aqui presentes em 2. O 3, os poros nucleares, que é a passagem de proteínas que vai ser sintetizada no núcleo. O nucleolo, que é a grande concentração de material genético. A cromatina, que é quando ela está dispersa, tá? O núcleo é o todo que nós temos aqui. Retículo endoplasmático, que eu vou comentar com vocês depois. E o nucleoplasto é o que constitui dentro desse núcleo. Então, a gente tem vários níveis aqui dentro do mesmo núcleo. Outra organela que nós vamos ter são as mitocôndrias, tá? As mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiratória celular aeróbica, tá? Não é só animais que têm mitocôndria, tá? Plantas também têm mitocôndrias, tá? Eu tenho diversas questões aqui, as cristas, a presença de DNA. Uma curiosidade com relação à mitocôndria. Eu vou ter DNA presente na nossa mitocôndria. Esse DNA é exclusivamente da mãe, tá? Então, quando a gente forma o nosso processo de fecundação, onde o espermatozoide se junta ao óvulo, o óvulo tem mitocôndria na mãe, tá? Quando se junta ao espermatozoide do pai, ele não tem mitocôndrias. Então, a vida inteira, suas mitocôndrias sempre serão derivadas da sua mãe, tá? E nunca do pai. Então, eu tenho um DNA exclusivo da linhagem da sua mãe na sua mitocôndria. E como funciona essas mitocôndrias? Ela faz a sua respiração celular. Eu vou juntar a nossa glicose e transformar em CO2 e água e liberar 30 ATP. Como eu comentei ali, a ATP é a adenosina trifosfato. Eu vou comentar dela quando eu falar de carboidratos na próxima pós-prova, tá? Então, é uma quantidade de energia muito grande que nós temos. E a gente vai ver que ela se divide em 3 etapas, tá? A glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A gente vai ver essas 3 fases que nós vamos ter aqui. Algumas considerações importantes, tá? Então, como eu falei, DNA próprio que eles têm, tá? São de origem materna. E surgimentos da mitocôndria é explicada pela hipótese endossimbiótica, tá? Ou seja, as mitocôndrias são descendentes dos antigos seres procariotas que um dia se instalaram no citoplasma das células eucariotas primitivas. Então, foi a junção de 2 células que teria saído a mitocôndria. Por isso essa questão de ela ter um DNA próprio, tá? Então, essas são as mitocôndrias que tem tanto nas células vegetais quanto nas células animais, tá? Já os plastos, tá? Eles são exclusivamente de plantas e algas, porque elas fazem fotossíntese. Que eu saiba, nenhum animal faz fotossíntese, por isso os plastos são exclusivamente de plantas e algas. Divido os plastos aqui em 3 categorias. Os cromoplastos, que são responsáveis para dar as cores em flores, frutas e raízes, tá? Os leucoplastos, que armazenam amidos em raízes e caules, quando as plantas são incolores. E os cloroplastos, que são verdes, que normalmente fazem a fotossíntese. Tá? Então, de uma coisa eu consigo se dividir nas 3, tá? Os cloroplastos, que é a nossa principal questão aqui, tá? Dentro desses cloroplastos tem as 2 membranas nelas aqui, e eu tenho as granas, que é onde principalmente vai ocorrer a formação da glicose, tá? Ela possui a cor verde, que ela possui a clorofila ali presente, tá? Que a principal função é
fotossíntese, onde eu vou juntar o gás carbônico mais a água ali, formando glicose e oxigênio. Então, eu tenho duas fases presentes nos cloroplastos. Os tilacoides, que é a formação na fase clara, que é onde tem sol, e a fase escura é a estroma. Então, uma planta, quando ela tem luz, ela faz a fotossíntese. Quando ela não tem, ela tem as mitocôndrias para fazer a respiração celular. Eu tenho os dois tipos ocorrendo ao mesmo tempo. Retículo endoplasmáticos, tá? Ela é de forma geral, são todos os tubos e bolsas que existentes na nossa célula. Tudo pode ser classificado como retículo endoplasmático. E a gente tem dois tipos dele, o liso e o rugoso, tá? O rugoso é porque eu vou ter ribossomos. Ribossomos são pequenas porções de RNA que eu vou ter ali e se ligam a esse retículo. Eu tenho duas funções, a produção de proteínas, tá? Que são eliminadas, e a produção de enzimas, que fazem essa digestão. Só que se vocês lembrarem a última aula que eu já falei, enzimas, elas vêm de proteínas. Então, uma coisa se liga à outra, tá? E se vocês ainda lembrem bem da aula passada, uma coisa se lembra a outra, os nossos ribossomos nada mais é do que o RNA, que vai estar interligado com a síntese de proteína. Então, no organismo, tudo está ligado entre si, tá? Já o retículo endoplasmático liso, eu não tenho nada ali, por isso ele é liso, por isso que eu não tenho ribossomo ali presente, tá? Eu tenho a produção de ácidos graxos e ele tem uma questão aqui. Em células de fígado e em células das gônadas sexuais, encontra essa grande quantidade de retículo endoplasmático liso. Ele não tem uma quantidade ali de ácidos graxos, esteroides muito grandes ali. Dentro do retículo endoplasmático, tem uma função que são comum aos dois, tá? Que é transporte de substância e armazenamento. Tem aqui os dois tipos de retículo endoplasmático para vocês entenderem. Toda vez que eu tenho o nosso núcleo, em volta desse núcleo, eu vou ter o nosso retículo endoplasmático rugoso e depois eu vou ter o liso, que explica um pouco melhor. Tá? Então, o núcleo, eu tenho o rugoso, que é onde ficam os ribossomos, e em seguida ficam os líquidos para fazer a maioria desse transporte de núcleo para o resto do organismo. Lembrando que no núcleo fica o nosso material genético, e o nosso material genético que vai organizar toda a nossa célula, tá? E, consequentemente, todo o nosso organismo. Por isso, a grande importância do nosso núcleo ali, do nosso material genético. Complexo golginiense ou complexo de Golgi, tá? Eu tenho aqui de 6 a 20 bolsas, tá? Achatadas e empilhadas. E para que serve esse complexo de Golgi, tá? É ali que eu vou ter a síntese de carboidratos, secreção e armazenamento celular, que eu já vou voltar a falar disso, formação de acrossomo dos espermatozoides e lisossomos. Então, ó, o que nós temos? Duas coisas. Quando eu tenho algo para sair, então, do retículo endoplasmático rugoso, tá? E eu quero tirar isso da nossa célula, ele vai passar para o nosso complexo de Golgi. Do nosso complexo de Golgi, ele vai formar bolsas que vão fazer a secreção dessa substância, tá? Então, eu tenho essa questão, sai toda uma massa grande ali, tá? Que era a exocitose, a saída de massas. Então, o mecanismo está aqui descrito, tem a síntese de proteínas e forma as vesículas e ocorre o transporte dessas vesículas para o complexo de Golgi. No complexo de Golgi tem a concentração e empacotamento das proteínas, as vesículas de secreção, que são os grãos imogêneos, e a eliminação da secreção, foi o que eu expliquei todo aqui, tá? Para que servem os nossos
lisossomos. Lembrem sempre de olhar a palavra e tentar quebrar ela, que facilita. Liso quer dizer a quebra, tá? Ou seja, elas são bolsas que possuem enzimas digestivas, tá? Então, ela vai ter a função de digestão intracelular. Afinal de contas, vai entrar glicose, ela vai digerir essa glicose para ter algumas outras funções, tá? É uma observação. Os lisossomos recém-produzidos pelo complexo Golgiense, que é onde ele faz, vaga pelo citoplasma até se fundir as membranas, tá? Contendo o que vai ser digerido. Enquanto essa fusão não ocorre, elas são denominadas lisossomos do tipo primário, porque não teve nenhuma digestão. Quando elas vão se fundir, elas passam a ser o que a gente chama de lisossomo do tipo secundário, tá? Então, a gente tem os dois tipos aqui. Aí tem os dois tipos de digestão que ela pode fazer, que é a heterofagia e a autofagia, tá? A hetero, ela vai digerir elementos do meio externo, tá? E a autofagia, ela vai digerir substâncias do meio celular, por exemplo, organelas velhas. Então, eu vou se modificando. Como eu comentei, ó, tem uma partícula alimentar, ou algo que eu tenho. Ele vai sofrer um processo, por exemplo, de fagocitose. Lembra que eu comentei, ó, a nossa membrana ela vai se invaginar aqui para a entrada da nossa partícula, tá? Uma vez que essa partícula vai se juntar ao nosso lisossomo, vai formar o nosso vacúolo residual e vai ser eliminado, tá? Então, tem um processo aqui de eliminação básica, tá? A heterofagia. Então, tem o processo que eu comentei aqui. Eu tenho a fagocitose da partícula, a formação das membranas, das bolsas, a formação do vacúolo digestígio, a formação da vacúolo residual, que é a bolsinha com a sujeira para sair, e a eliminação. E a autofagia, eu vou ter o lisossomo vai englobar um orgânulo, algo que já uma célula que é eliminar, forma só o vacúolo residual e já elimina. E ainda posso sofrer o processo de autólise. Auto é ela mesma se quebrar, tá? É quando ela se quebra e libera as enzimas digestivas e vai fazer assim a digestão da célula como um todo, tá? Isso ocorre normalmente de forma programada, tá? Outra coisa que nós temos ali na nossa célula é o peroxissomos, tá? Elas contêm a enzima catalase, então ela vai servir para acelerar a degradação da água oxigenada. A água oxigenada, ela é subproduto de algumas reações. E a gente sabe que a água oxigenada ela é extremamente oxidante. E a questão da oxidação, ela faz com que as nossas células envelheçam, tá? Então, o envelhecimento celular nada mais é do que a oxidação de células. Por isso, a gente tem que eliminar essas águas oxigenadas, tá? Elas são mais encontradas no fígado e rim. Tá? Ela tá relacionada com o álcool, cuidado, tá? O álcool é extremamente tóxico para a gente. Outra coisa que nós temos aqui são os ribossomos. Eu já falei um pouco dele a hora que eu falei de retículo endoplasmático rugoso. Então, ele está presente ali. Eu tenho duas unidades de RNA ali junto. RNA ribossômico e RNA e proteínas, né? E eu já falei um pouco dele a hora que eu falei de síntese proteica na semana passada, tá? Então, ele está relacionado a isso. Os nossos centríolos, tá? Ele é formado por 9 trincas
de tubulina, que são as proteínas aqui. Então, são 3 tubos juntos, tá? Elas são sempre aos pares. Por quê? Ela está relacionada com a duplicação celular, tá? Principalmente a divisão celular. Então, ela tem a função de separar os cromossomos para que daí cada um vá para uma célula, tá? E a gente consiga duplicar ele. Então, está relacionada à sua divisão celular e são responsáveis para a formação de cilos e flagelos, com aquelas células que eu tenho que fazer a movimentação, tá? Então, aqui, por exemplo, na hora da divisão celular, eu tenho um cromossomo, por exemplo, aqui em verde e um cromossomo em vermelho. Eu tenho as 2 fitas de DNA. E nessas 2 fitas de DNA, eu vou ter que separar para dividir uma para cada célula. Então, o nosso centríolo está aqui, que eles fazem, que a gente chama de fibras de fuso, e separam os 2 cromossomos aqui, tá? Pense que, por exemplo, para a gente são 46 disso aqui acontecendo ao mesmo tempo dentro de uma célula. É bastante coisa, é extremamente complexo, tá? Outra possibilidade que nós temos do centríolo é a formação de cílios. Cílios é essa, como eu posso falar, estrutura de curta aqui de locomoção, tá? Muito encontrada no trato digestório, tá? E em protozoários. Os flagelos, normalmente essa caudinha que a gente tem, muito utilizada para locomoção, e é encontrado principalmente em espermatozoides, que vai fazer com que ele nade ali, a gente pode chamar assim de forma bem rústica, e a presença em protozoários, tá? Então, aqui é o que eu falei, a estrutura geral dos nossos centríolos presentes. E a última coisa para a gente falar são a presença do vacúolo nas células vegetais. A grande função dele é o armazenamento das substâncias, tá? E principalmente a cúmulo de água ali presente, como a gente já falou. Ele pode chegar a 80% do volume da nossa célula. E aqui a gente tem um quadro final com um resumo dessas maiorias das nossas células, dessas nossas organelas que nós comentamos aqui hoje. Então, a gente vê que tem uma quantidade boa aqui de organelas e a gente colocou todas as funções de cada uma delas e a estrutura delas, que deu para entender direitinho. Tranquilo? Bom, essa era a revisão que eu tinha a intenção de fazer com vocês. Eu passei todo o conteúdo da primeira unidade, que eu acho que é o que a Jaque havia passado para vocês, pelo que eu dei uma olhada ali nas aulas que estavam no AVE, pelo livro que ela me passou, né, que é o livro da matéria. Então, a partir de agora, eu estou aberta a questionamentos. A nossa prova eu vou tirar desse material aqui que eu passei para vocês, juntamente com o material da nossa aula da semana passada. Então, olhem os dois e estudem. Então, a nossa prova vai ser, volto a repetir, dia 28, com início às 19 horas, ficando disponível no AVO até às 19 horas do dia seguinte. Só que uma vez que vocês abram a prova, vocês têm que resolver a prova em até 3 horas. Tá? Então, não deixem de fazer a prova. Tá? Assim, vocês têm bastante tempo para fazer essa prova e eu acho que vai ser bem tranquilo. Serão 10 questões de múltipla escolha. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Ou tá tudo tranquilo na matéria?
Se ninguém tiver uma dúvida, a gente fica por aqui, que daí a gente terminou nossa revisão do que eu queria dar, né? Não vou entrar em conteúdo novo para não confundir. E aí ficam essas aulas para vocês estudarem para nossa prova das não terça que vem, que é feriado, na outra terça-feira. Tranquilo? Então é isso. Boa noite, gente.